A Alpine saiu de pior equipe da Fórmula 1 para um território que quase ninguém esperava, porque hoje ela não parece mais presa no pelotão do meio, mas também ainda não faz parte da elite, e isso criou uma situação extremamente incomum no grid de 2026. Depois de terminar 2025 praticamente abandonando o desenvolvimento do carro para focar no novo regulamento, muita gente viu a aposta da Alpine como um tudo ou nada. A equipe abriu mão do próprio motor Renault, virou cliente Mercedes, mudou completamente a estrutura técnica e corria o risco de jogar uma temporada inteira fora, sem garantia de retorno. Só que agora, poucos meses depois, o cenário mudou completamente. Nas últimas corridas, principalmente no Japão e Miami, a Alpine começou a aparecer num espaço muito específico do grid. Ela não está mais brigando diretamente com Haas, Racing Bulls, Williams ou Audi, mas ainda não alcançou Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull. É literalmente uma equipe isolada entre as outras do grid, uma espécie de classe A e meia. E isso ficou meio claro em Miami. Pierre Gasly teve ritmo forte para abrir uma vantagem enorme sobre o resto do meio-campo, enquanto Franco Colapinto viveu o melhor fim de semana dele pela primeira vez até aqui. O detalhe mais impressionante, mesmo sem disputar a vitória, a Alpine parecia confortável, sem depender de caos, sem safety car, sem sorte estratégica. O carro simplesmente tinha ritmo puro. E isso muda completamente a percepção sobre o projeto, porque até pouco tempo atrás, a Alpine era vista como uma equipe perdida, instável, sem direção técnica clara, e presa em um ciclo clássico da Renault. Começar um regulamento forte e depois desaparecer no desenvolvimento. Só que agora existe uma sensação diferente dentro de Stone. Principalmente porque o carro finalmente parece previsível e, mais importante, parece ter uma base real de evolução. A chegada do motor Mercedes claramente ajudou, mas internamente a equipe acredita que o maior salto veio do conjunto inteiro. Nova estrutura técnica, novo simulador, nova filosofia aerodinâmica e uma integração muito mais eficiente entre a fábrica e a pista. Tanto que algumas peças novas chegaram literalmente nas malas da equipe em Miami e funcionaram imediatamente. Isso mostra uma agilidade que a Alpine simplesmente não tinha mostrado nos últimos anos. Só que existe um detalhe importante aqui: a Alpine cresceu, mas o topo do grid também acelerou. A McLaren virou candidata real às vitórias, a Red Bull reagiu com um pacote pesado de upgrades e a Mercedes ainda parece ser a referência técnica mais forte de 2026. Então, a pergunta agora não é mais: a Alpine conseguiu sair do fundo? Essa parte já aconteceu. A verdadeira pergunta agora é outra: ela consegue evitar ser puxada de volta para o meio do pelotão? Porque é exatamente aqui que a temporada da Alpine costuma desmoronar. A equipe já mostrou no passado que consegue começar ciclos fortes. O problema sempre foi sustentar. E talvez seja a primeira vez em muitos anos que existe uma estrutura realmente preparada para manter evolução constante. Gasly, inclusive, já começou a mudar o discurso. Ele praticamente deixou de olhar para Haas, Racing Bulls ou Williams. Agora, o foco declarado é reduzir a distância para os favoritos. E, sinceramente, isso parecia impossível alguns meses atrás. Mas quando você olha para os stints do Japão, os números de Miami e principalmente a consistência dos dois carros, dá para entender porque dentro da Alpine existe uma sensação de que esse projeto finalmente pode ser diferente. A novidade de não ser a pior do grid já acabou. A novidade de marcar pontos também. Agora, a Alpine entra em uma fase muito difícil, provar que essa evolução não é só um pico temporário. Porque se ela realmente conseguir se manter nesse espaço entre a elite e o resto do grid, aí sim, estamos falando da primeira Alpine realmente competitiva da era moderna da Fórmula 1.